e nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé para nós darmos a leitura bíblica aqui da nossa lição. Todos com a lição aberta, a lição número 8. Vamos estar fazendo aqui. Lição 8, 23 de agosto de 2020. Título da lição: Confiar no Senhor em todo tempo. A verdade aplicada. Textual: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Verdade aplicada: o objetivo da lição são três. Primeiro, destacar a importância de restaurar o altar, mostrar que o Senhor sempre envia socorro e explicar que o inimigo sempre se levanta para cair. O texto de referência se encontra em Isaías capítulo 37, versículo 33, 34, 35, 36 e 37. Bem? Não tem lição? Tem sua Bíblia, muito fácil acompanhar. Isaías 37, do 33 ao 37, diz assim: Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrarás nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela o escudo, ou levantará contra ela tranqueiras. Porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Oramos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos, meu Deus, nesta manhã, Pai, diante, Senhor, dessa lição tão maravilhosa, importante, meu Deus, e nos fala, Senhor, acerca da confiança no Senhor em todo o tempo, Pai. Meu Deus, o Senhor é o dono do tempo, o dono das nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, nós vemos aqui o grande livramento da Tua parte, para aqueles que realmente, Senhor, confiaram, se voltaram a buscar a Tua face, a clamar ao Senhor por socorro. Meu Deus, que o Teu povo possa entender nesta manhã, Senhor, o propósito do Senhor em nos abençoar, meu Deus, em nos fazer prósperos, em nos fazer abençoados, através de confiança no Senhor. Te louvamos por tudo. Permaneça conosco, em o nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, assenta, nós queremos aqui essa nossa secretária. Então vamos dar sequência. Quero devolver aqui o nosso pastor a apresentar a professora. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor aos nossos internautas que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Louvamos a Deus nesta manhã
louvamos, te adoramos, te exaltamos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos nessa escola bíblica dominical. Que o Senhor venha abençoar, usar a cada professor e cada faixa etária como instrumento de poder. Que a graça do seu Espírito Santo possa ser derramada abundantemente nessa celestial. Que o Senhor use a sua missionária Genivalda como instrumento teu aqui nesta manhã para estar nos ministrando a sua palavra. Abra a luz do nosso entendimento, prepara os nossos corações para isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Está aqui o Senhor Genivalda. Paz do Senhor a todos. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Vamos, dar início à lição de número 8, que traz um tema muito bom para a gente pensar, refletir. Eu coloquei esse slide ali dentro, mas acho que vai dar para a gente ler, né? Que a gente queria discutir antes de começar a lição, falar quem foi Ezequias, né? Trazer aqui um plano de fundo antes da gente começar a lição. Ezequias, ele foi um rei muito admirado, né? Ele era um rei notável que cuidava das coisas do Senhor, cuidou das coisas do Senhor, como prioridade na sua vida foi cuidar das coisas do Senhor. Não seguiu os caminhos do seu pai. Aos 25 anos de idade ele assumiu o trono, reinou por 29 anos e teve grandes desafios, mas as vitórias foram maiores que os seus desafios, porque ele confiou no Senhor. Senaqueribe, um outro rei, né, que também aparece nessa história. Ele era filho de Sargão II, atacou o reino de Judá diante do 14º ano de Ezequias. Ele se rebelou contra o jugo do Assírios. O rei Ezequias não aceitou as afrontas de Senaqueribe. Senaqueribe, ele reagiu, por levar as cidades vizinhas de Judá cativo. Ele veio varrendo ali todas as cidades, 46 cidades ali, ele tomou, próximo de Judá, de Jerusalém, que era a capital de Judá, Reino do Norte e Reino do Sul. Nós vamos falar sobre o Reino do Sul nesta escola bíblica dominical. Então, Ezequias, ele tentou negociar com Senaqueribe para que ele não viesse trazer a guerra, vir ali, mas Senaqueribe não quis. Então, Ezequias, ele percebeu que ele tinha que buscar o Senhor, que a vitória dele vinha de Deus, e que ele não seria escravo de ficar pagando tributos para reis pagãos. Ali, Ezequias, o tributo que ele ia pagar, olha só, irmãos, 11 milhões, 560 mil dólares que ele teria que pagar ali, que ele ofereceu para Senaqueribe não afrontar, não ir de encontro com eles. Mas, então, ele não quis. E a história de Senaqueribe, ela está documentada na Bíblia e também tem outras fontes históricas, Senaqueribe era um habilidoso guerreiro, mas também ficou conhecido por ser um homem cruel e orgulhoso. Então, tem as crônicas de Senaqueribe que há relatos da vida dele, do rei Senaqueribe. Então, ele era um rei muito presunçoso. O pai de Senaqueribe já era um homem mais político, fazia parceria com outros pais, mas Senaqueribe já era mais violento que seu pai. E engraçado que o pai de Ezequias era terrível, um rei maldoso, que era idólatra, feiticeiro, prostituto, e Ezequias foi o quê? Totalmente diferente, Aqui nessa lição a gente vai ver que vai cair por terra, a gente fala assim, filho de peixinho, peixinho é. Não.
que nós temos referenciais na nossa vida. Não importa quem são os nossos familiares, não importa o ambiente que nós somos criados, que a gente vai ser aquilo que a gente está naquele ambiente, não, a gente é o que a gente quer ser. O que a gente, né, nós não fomos destinados a ser aquilo porque a minha mãe e meu pai é. Não, nós temos escolhas. Pai da psicanálise diz que o homem é fruto do meio, né? Isso. Perfeito, né? Perfeito. Então, aqui na introdução, Ezequias foi um rei notável, um rei de Judá, pois priorizou fazer o que era reto diante do Senhor. O que ele priorizou aqui? Restaurar o serviço do templo de acordo com a palavra de Deus. Então, o rei Ezequias, filho do rei Acaz, ele pegou um reino todo destruído, todo bagunçado, né? Todo, as pessoas desiludidas, as pessoas voltadas a Deus pagão, mas ele colocou em seu coração priorizar a obra de Deus. Ele olhou para Davi, enquanto Acaz, seu pai, olhou para os reis pagãos, Ezequias olhou para o rei Davi. Ele olhou para a história anterior, para as coisas boas que Deus havia feito. Tópico 1. Um jovem rei para Judá. O rei Ezequias reinou em Judá por 29 anos e foi um bom rei, um homem admirado por todos que lhe rodeavam. Então, diante das crises, né, que ele passou ali, que ele teve, que ele pegou naquele reinado, ele foi um bom rei, foi notável o seu trabalho, ele teve muita dedicação, né? A palavra do Senhor diz que Ezequias foi um soldado, ele foi um estadista, ele foi um arquiteto, estrategista e um homem íntegro. Além de todas essas outras habilidades, né, ele era íntegro na presença de Deus. Então, o seu reinado foi marcado por grandes desafios, mas também de grandes demonstração de fé e fidelidade. A aliança com o Senhor, né? Ele fez uma aliança com o Senhor, então Deus o abençoou assim sobremaneira. Deus mostrou para todos quem é Deus e que o povo havia se esquecido de como Deus era, como era tão prazeroso estar na presença de Deus. Tópico 1.1. Ezequias voltou-se para o Senhor. Ao contrário de seu pai, o rei Acaz, Ezequias assumiu o trono e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, ele era um homem bom, admirável. Por quê? Porque ele fez o que era agradável ao Senhor. O rei Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Ali, vocês estão vendo ali em cima naquela tabela, naquele gráfico, os 3 primeiros reis eram um reino unificado, era um único rei. Depois, o reino foi dividido, né? Lá onde está aquela setinha lá, foi o reinado de Ezequias, o 13º rei de Judá. O reinado de Ezequias, a gente já falou que foi marcado, né, por grandes desafios, mas também por grandes vitórias, né, demonstrando a fé e a fidelidade. Ezequias voltou-se para o Senhor. Olha só, ali nós temos embaixo em vermelho, né, nesse mapa, Judá é a capital, Jerusalém. Qual que era o rei? Ezequias. Israel, logo acima, né, e Samaria, que é o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é esse que está circulado, o reino do sul é o que está circulado, e acima o reino do norte. Então nós vamos falar sobre esse reino de Judá, o reino do sul, que era um reino pequeno, que havia só a descendência de, me ajude aí, descendência de Judá e Benjamim, né? Isso, e parte de Manassés. Então era um reino bem pequeno mesmo. Era assim, né? Diante do batalhão que veio com Senaqueribe, era assim, destruição total. Então, era preciso reparar o templo, né? Aqui,
reinado dele, fazendo abominações que desagradavam o Senhor, sacrificou o próprio filho aos deuses que ele adotou para ajudar. Então, esse era o pai do rei Ezequias. Olha só o exemplo que esse menino cresceu vendo, o modelo de adoração a Deus que ele cresceu vendo, né? Então, ele cresceu vendo tudo isso aí. A idolatria reinando no seu país, mas logo depois, né, o seu pai morre e ele assume o trono e decide, né, seguir um outro legado, não o legado deixado por seu pai. Ezequias não segue os mesmos caminhos de seu pai, que era da idolatria, da prostituição, de adorar deuses, né, pagãos e fazer coisas horríveis que afastou aquela nação da presença de Deus. Então, Ezequias, ele resolveu, colocou em seu coração agradar a Deus, chamar de volta a presença de Deus para aquele lugar. Então, a primeira coisa que o rei Ezequias precisa fazer é reparar o templo. Ele precisa tomar uma atitude. E a primeira coisa que ele faz é reparar o templo, né? Ele vai para a casa do Senhor e ele começa uma nova jornada. Ele começa pelo lado espiritual. O que nós também temos que fazer, começarmos na nossa vida pelo lado espiritual da nossa vida. É de dentro para fora. E Ezequias, ele fez isso. Ele começou de dentro do templo. Ele começou no espiritual. Primeiro ele foi para o templo, abriu as portas, né, que estavam fechadas, que não havia mais trabalhos na obra do Senhor, tudo havia se encerrado. E então ele vai, abre o templo. Então a primeira coisa que Ezequias faz é isso aí, é tomar essa atitude de ir para a casa do Senhor, de reparar e reconstruir tudo que havia se perdido. Então, na nossa caminhada terrena, na nossa caminhada, na nossa vida, nos nossos dias, nós também temos que reparar nas nossas caminhadas. O que está acontecendo na minha caminhada? O que está me afastando de Deus? O que eu tenho feito que não tem agradado a Deus? Né? Será que eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus? São reflexões que nós devemos fazer. Nós devemos fazer essas reflexões, né? Para poder acharmos aí o norte e segui-los. Então nós temos que rever as nossas atitudes, né? Rever o que nós andamos fazendo para nós podermos recomeçar. Porque aqui nós vamos ver que tudo estava bem antes, né? Antes, quando Deus trouxe o povo e o povo servia ao Senhor, mas depois o povo se desviou. Então ele reconstruiu, ele voltou atrás, ele deu uma retrocedida no tempo, e retrocedeu no tempo e foi ver o que estava errado. Ele observou, ele começou a observar. Então nós também temos que observar na nossa vida. Não é só o fato de estarmos na casa do Senhor, de estarmos aqui, é o suficiente. Então nós temos que olharmos para nós e vermos se as minhas atitudes estão de acordo com a vontade do Senhor. Então, diante dos desafios que a vida nos proporciona, nós temos duas opções. Nós temos que mostrar fé e fidelidade, ou nós temos que mostrar e demonstrar fraqueza e infidelidade. Ezequias, ele resolveu mostrar o quê? Fé e fidelidade. Então nós também, quando nós fazemos essa análise na nossa vida, nós vamos ter essas duas opções. Vamos mostrar que temos fé e temos fidelidade. Ou nós temos fraquezas e infidelidades. Porque muitas pessoas, às vezes, no momento de crise, é momento de se levantar, ela se prostra, né? Fica enfraquecida e se torna infiel. Então, quando um jovem, né, de 25 anos de idade, ele assume o trono ali, vivendo numa sociedade desintegrada, ele tem uma atitude totalmente diferenciada,
ele se torna uma pessoa notável. Então ele não tomou ali como referencial o seu pai, né? Ele foi uma pessoa que estudou a palavra de Deus, né? Ele viu os relatos, alguém havia falado para ele, por mais que ele vivesse ali junto, alguém passou para ele aquela informação. Então ele teve Davi como seu referencial e ele foi buscar o caminho de Deus para ele assumir aquele reinado, não virar as costas para Deus como seu pai havia feito. 1.2. Era preciso reparar o templo. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe o sacerdote e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhe disse: ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então, Ezequias aqui, ele teve prioridade, né? Ele colocou aqui as prioridades na vida dele. Então, ele chama o sacerdote, ele chama os levitas, e ele vai fazer com que esse povo também venha reconhecer que estavam distanciados da presença de Deus e que era necessário entrar ali agora naquele novo momento. Era um novo patamar, era um novo rei, e que as coisas seriam diferentes. Então ele convida o povo ali, os sacerdotes, os levitas, para se ajuntar na praça, e ele começa a falar para eles que tem que santificar a casa, né? Então a atitude de Ezequias foi louvável, porque ele começou reparando a casa do Senhor. Ele começou de dentro, né? De dentro do templo, de dentro da casa. Então Ezequias, ele teve como prioridade abrir a casa do Senhor e reparou a casa do Senhor, né? Então nós também temos prioridades nas nossas vidas. Quais são as nossas prioridades? Comprar um carro novo, né? Qual é a nossa prioridade? Que prioridade você tem? Então é a minha prioridade que vai provocar o resultado. É a minha prioridade que vai fazer com que eu tenha forças e eu veja as possibilidades que eu tenho para fazer. Então eu tenho que saber qual é a minha prioridade e para que é a minha prioridade, né? Então, qual é a minha prioridade e para que essa prioridade? Para que serve? Ezequias, ele pensou nisso. Ele pensou nisso e tomou uma postura espiritual diante das circunstâncias. Então, ele reorganizou os sacerdócios, os serviços dos levitas, chamou os súditos de volta à adoração do Deus verdadeiro, guiando através do próprio exemplo ilustre. Então, Ezequias, ele foi o próprio exemplo, ele deu o exemplo, começou por ele mesmo, né? A gente que está na obra do Senhor, que vamos falar do Senhor para as pessoas, que vamos testificar, nós temos que ser pessoas ilustres, temos que começar por nós mesmos. A reforma tem que começar por mim. Então, ele reuniu o povo e ele passou uma grande observância, né? Ele lembrou da Páscoa, aí ele lembrou de tudo que acontecia no tempo de Salomão, que já não existia mais. 13 reinados havia se passado e não havia praticado mais isso. E ele começou a reavivar na memória das pessoas o que precisava ser feito para tudo voltar como era antes. O conserto divino em meio à crise. A crise estava estabelecida sobre Judá, porque Acaz não guardou os mandamentos diante disso, Ezequias, além de reparar o templo, convoca os sacerdotes a fazerem conserto, né? Então ele convoca ali, a crise estava estabelecida por causa da consequência de seu pai, a crise foi estabelecida naquele reino. Então ele pega e chama ali
o povo, né? E ele começa a falar que é preciso fazer um conserto, é preciso voltar atrás. Então ele convoca ali e faz um conserto com o Senhor a fim de sanar aquela crise avassaladora da ira de Deus, porque ele sabia que o que estava acontecendo era por causa do desmando de seu pai. Então o rei Senaqueribe, ele já estava vindo, desmanchando todo ali, ó, pegando todas as outras cidades, os outros lugares, tomando aqueles lugares como reféns, vindo em guerra. Então ele já começa a perceber, Ezequias começa a perceber. Então ele sabe que aquilo ali que está acontecendo, que já tinha acontecido com o reino do norte, né? Senaqueribe já havia tomado o reino do norte. Então o rei Ezequias, ele percebe que foi o quê? Falta de compromisso com Deus. E aí ele chama o povo, chama todos para fazer esse conserto, para voltar a Deus. Aqui o comentarista, o bispo Abner, ele fala assim, ó, todo líder deve ter visão. Sem visão, ninguém chega a lugar algum. Então, o líder aqui, como Ezequias, ele teve uma visão, ele percebeu o que estava acontecendo ao seu redor, o que estava acontecendo nas vizinhanças. Ser líder é ter uma chama acesa, contagiar outros através dela. A alegria do líder são os seus liderados, e o destino dos liderados depende da visão do líder, tá vendo? Então, todos eles poderiam ser sucumbidos, mas o líder Ezequias, ele tinha visão, e os liderados, para serem livres, né, para não ser sucumbidos por Senaqueribe, eles dependiam da visão que Ezequias tinha e do comando que ele tinha com seus liderados. Os líderes, né, querem algo que é melhor para os seus liderados e muitas vezes os liderados não obedecem. E aí, né, tem experiências terríveis. Então, o pai dele, Acaz, ele não guardou os mandamentos divinos. Por isso veio essa crise. Por isso era necessário fazer esse conserto urgentemente, né? Ele não guardou as crenças, né? Ele não guardou os conceitos de Deus, o rei Acaz, o pai de Ezequias, ele não guardou. Então, o resultado que colhemos nas nossas vidas, né, que nós colocamos aqui na nossa mente, no nosso coração, no nosso sentimento, porque nós agimos. Nosso coração é do coração que provém todas as saídas, mas enganoso é o coração. Então, os frutos que nós colhemos é resultado daquilo que nós pensamos, e através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações, é que nós vamos reagir e vamos colher esse fruto de acordo com a reação, né? E trazer consequências para os outros, né? Ezequias pegou um reino totalmente danificado. Então, Acaz, ele afastou o seu coração de Deus, e isso trouxe o quê? Essa reação negativa, né? A reforma e a restauração devem iniciar no âmbito invisível, no âmbito espiritual, como fez aqui Ezequias. Ele começou pelo lado espiritual. Ele não foi primeiro buscar a cesta para dar para o povo, não. Ele foi buscar Deus primeiro, né? Então, ele buscou a restauração espiritual. Ele buscou o emocional, ele levou o povo a voltar a acreditar em Deus, ele colocou o povo ali, né, reavivou a fé daquele povo. Então, que você nessa noite possa pensar nesse processo de restauração também na sua vida, né? O que eu preciso restaurar na minha vida? Eu preciso restaurar de dentro para fora. O que foi que tem me afastado, que me afastou da presença de Deus? O que eu gostava tanto que eu acabei perdendo o desejo de estar na casa de Deus, eu acabei perdendo o desejo de estar na presença de Deus. Se eu antes tinha Deus como prioridade, por que agora eu não tenho? Então é preciso fazer essa reflexão e começar pelo lado espiritual, buscando a presença de Deus, pedindo misericórdia, a ajuda do Espírito Santo para você ter força, para você retornar a ser avivado.
Então, as experiências negativas, né, faz a gente desfocar das prioridades que nós temos. Qual é a nossa prioridade? É ter Deus em nossas vidas. E às vezes, as experiências que a gente tem, amargas, ou as decepções que a gente tem, até mesmo dentro da igreja, às vezes ela afasta. Mas você tem que lembrar que a sua prioridade é Deus. E que isso é pessoal e intransferível. Você tem que querer, você tem que buscar. Então, o diferencial do rei Ezequias aqui foi se preocupar em renovar a sua aliança com o Senhor. Então, esse também é o nosso diferencial. Estar sempre renovando a nossa aliança com Deus, né? Vamos fazer uma reflexão e vamos fazer uma nova aliança com o Senhor. Tópico 2. Reavivados em meio ao caos. Era tempos de incertezas, inseguranças, opressão espiritual habitava no meio do povo. Então aqui, durante o tempo do reinado de Ezequias, grande parte do reino do norte já havia sido tomado, saqueado, já tinha sido levado cativo para a Síria, né? Então Ezequias, ele toma essa atitude assertiva. Diante do cenário, a Bíblia fala, né, que ela ressalta, que ele teve atitudes assertivas, que as atitudes que ele tomou foi tudo certinha, foi tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, o que ele fez? Ele teve duas vertentes aqui, as suas atitudes. Ele fez reformas políticas e morais, né, conforme está no livro de 2 Reis. Ele fez a purificação do templo e o estabelecimento dos cultos, incluindo a Páscoa. Então, Ezequias, né, ele instituiu essas coisas aí, ele voltou aí a praticar as coisas que não havia sido mais praticada, que havia sido esquecida. Então, ele foi por esse lado aí, pelo lado político ele consertou, o lado moral, o lado espiritual, ele foi consertando, ele foi levando o povo também a consertar suas vidas nessa situação. Então, essa reforma, ela levou 16 dias, olha só, gente, a limpeza no templo que Ezequias coloca para fazer, ela leva 16 dias. Estava sujo, não estava? Tinha muita coisa errada no santuário, né? Então levou 16 dias de muito trabalho para que o templo fosse reaberto, que as portas fossem abertas e tudo voltasse ao normal, voltasse a cultuar o nome do Senhor. Então, primeiro, a vertente aí, ele foi pelo lado espiritual. Então, ele retoma como pessoa, como nação. Ele olha para ele como pessoa, ele olha para ele como nação, e ele retoma aí um relacionamento com Deus. Ele faz ele traz ali um relacionamento dele para com Deus, e também faz com que a nação tenha relação com Deus, um relacionamento com Deus. Então ele começa aí, nessas vertentes aí, trabalhando nesses lados aí. E no lado moral, ele traz aí, ele percebeu aí, como está o meu relacionamento comigo mesmo? Como está meu relacionamento comigo mesmo? Nas áreas morais aí. Ele foi perceber, como que está o meu relacionamento comigo? Como está o meu relacionamento com a pessoa? Como está o meu relacionamento moral e ético? Ele colocou essa pauta aí, né? Como que está o meu padrão de vida com Deus? Ele foi fazendo essas reflexões e o povo também, né? Foi fazendo junto ali essas reflexões e chegou à conclusão de que precisava retomar o relacionamento com o Senhor. Então, nessa manhã eu quero perguntar, né? Como está o seu comportamento com Deus? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Onde nós estamos falhando? O que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo ter um relacionamento com Deus? É uma pergunta a se fazer. Por que o meu relacionamento com Deus não está fazendo com que eu alcance as bênçãos que eu preciso, que eu quero, que Deus tem para me dar? O que está acontecendo com o meu relacionamento? Nós precisamos refletir. Como está o meu relacionamento com Deus?
Aqui a gente vai falar sobre relacionamento social, não é a política partidária, né? Então, ele trouxe a sociedade a ter um relacionamento com Deus. Ele fez uma limpeza geral da idolatria, né? Nessa parte política, ele fez uma limpeza geral ali da idolatria que existia naquele lugar, né? E ele colocou o quê? As pessoas que estavam voltadas para as prostituições, para as práticas pagãs, que elas fizessem também uma limpeza e uma purificação em suas vidas. Assim como ele fez uma limpeza e uma purificação no templo, ele também levou as pessoas a praticar isso, fazer uma limpeza em sua vida, né? Porque às vezes as nossas idolatrias, as idolatrias que nós estamos praticando, talvez elas não são visíveis, né? Não é só ajoelhar diante de uma imagem de escultura que são idolatrias, são N coisas, né, que nós colocamos na presença de Deus. Então essa limpeza aí, ela dura 16 dias, então nós vamos imaginar quanto lixo que devia ter ali, né, na casa do Senhor. Então, quanto esforço foi feito para limpar a casa do Senhor também. O reino de Deus era tomado à força, não é assim que diz a palavra? Então, é preciso, né, ter força, ter garra, esforçar para limpar a nossa casa espiritual, para fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, nós vamos pensar em como está a nossa vida na área moral, na área espiritual, na área política. Como está a nossa vida? Né? Como vai? Como está? Essa é uma reflexão desse tópico aqui. Então, aqui eu já falei, né, sobre as reformas que ele fez no templo. 2.2. Avivamento, uma questão urgente. Ezequias reconheceu o poder que tem um reavivamento no meio do povo. Olha só, reavivamento, quer dizer, voltar atrás, né? Quando você dá uma ré no carro, faz o quê? Volta. Então já havia um avivamento. Ele já sabia disso, que houve um avivamento naquele tempo. Antes dele, que ele precisava fazer com que esse reavivamento voltasse, que o povo voltasse a sentir a presença de Deus. Então, Deus havia chamado Israel para ser uma nação diferenciada, a fim de que levasse luz para as nações, e o nome do Senhor fosse glorificado. Mas o povo do Senhor havia se contaminado com práticas pagãs, afastando totalmente do Senhor e dos seus mandamentos. Olha só, né? Deus chamou Israel para ser luz. Deus escolheu a nação de Israel para brilhar. E que o brilho dessa nação fosse atrair outras nações. Essa era a intenção de Deus, né? Deus ter escolhido Israel para ser uma nação, né, dele. Então, Israel, ele tem o papel de atrair as outras nações. Então, precisava brilhar e brilhar cada vez mais. Então, ela tem essa missão. Israel tem a missão que é atrair outras nações, né? Teria que ser uma nação diferenciada. Israel teria que ser uma nação diferenciada, mas eles estavam o quê? No comando do rei Acás, estavam igual às outras nações. Então ela teria que voltar, teria que ser diferenciada. Então que o brilho de Israel deveria brilhar ao meio da escuridão. E por causa dessa luz que brilhava tanto, ela teria que atrair outras nações. Ezequias, ele percebe que está passando por crise e que a crise é a oportunidade de mudança. Então, na crise, há oportunidades, né? Existem oportunidades para mudança. Então, ele vê ali essa oportunidade. Agora você pensa, vem aí um rei, cerca essa cidade, uma cidade pequena, né? E ele já tinha tomado 46 cidades, como a gente viu ali. Tinha tomado 46 cidades, vinha o quê? Devastando tudo ali. O próximo seria Judá. Então, era uma crise terrível. Mas o rei Ezequias, ele viu nessa crise a oportunidade. Uma nação pequenininha vencer um exército de 185 mil soldados. Então, aí ele ia mostrar o poder
também para que nós possamos levar a palavra. Tantas oportunidades têm surgido agora em meio à crise que talvez muitos de vocês não tiveram e que hoje você tem, e que nós não podemos desperdiçar essa oportunidade, né? Então, o problema que estava vindo era muito grande, e então era uma oportunidade para que as outras nações vissem quem era Deus, porque Deus não escolheu a nação de Israel para que o nome dele fosse glorificado. Então, ali agora era a oportunidade, e Ezequias, ele não perdeu essa oportunidade. Ele fez a vontade de Deus, ele realizou o desejo do coração de Deus, né? Então, ele cuidou do seu povo e ali o povo foi vitorioso. A gente vai ver mais à frente o escorrer da lição, né? O que aconteceu e o que Israel foi vitorioso, né? Judá, aliás, a cidade de Judá. Então, Ezequias, ao subir o trono, ele buscou a presença do Senhor em arrependimento pelos atos cometidos, reconheceu o poder que tem um reavivamento no meio do povo. Então, nós precisamos, né, estar atentos às oportunidades que venham ao meu caos, né? Nós precisamos levantar e buscar essa oportunidade de buscar o espiritual. Nunca se houve tanta necessidade de orar e de buscar a presença de Deus. Então, nessa crise, nós estamos com a oportunidade de buscar, né, espiritualmente o crescimento da nossa vida cristã. Ele trouxe aí os músicos, as harpas, né, os sinos, a lira, a inauguração do templo aí, os cânticos litúrgicos, tudo voltou ao normal aí, né? O povo se alegrou e o avivamento, né, chegou ali. Então, em meio ao caos, né, nós não devemos desanimar, né? Devemos fortalecer na força e do poder de Deus, né? Ali no livro de Efésios 6:10. 3. Pilares para o avivamento. Para haver um avivamento é necessário estar pautado em 4 pilares. Nossa, eu coloquei ali de vermelho ali, mas está tão difícil de ler. Então, ali. Ele pautou aí, né? Ezequias reconheceu a urgência e a necessidade que o povo se encontrava, buscou o reavivamento para ajudar. Para haver um avivamento é necessário estar pautado em 4 pilares. Primeiro, o arrependimento. Olha só, precisamos reconhecer os nossos erros diante do Senhor e confessá-los, né? Então foi o arrependimento e a mudança de comportamento que fez com que o povo de Judá se fortalecesse na fé. Ezequias não quis a vida de podridão de seu pai, rejeitou a herança maldita para viver e levar a nação a viver uma história com Deus. Então, foi isso que o rei Ezequias fez, né? Levou o povo ao arrependimento. Então, precisamos reconhecer os nossos erros e, né, diante do Senhor, confessá-los, a fim de que tenhamos perdão e misericórdia. O segundo pilar aí, querer a presença de Deus. Em meio às crises, precisamos unicamente nos achegar a Deus, pois dele vem a salvação, a paz, o renovo, a segurança e a restauração. Então, querer a presença de Deus, nós precisamos unicamente nos achegar a Deus. Então, para eu querer a presença de Deus, né, eu tenho que querer. E esse querer tem que ser o quê? Do fundo da minha alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Porque não adianta só eu querer e eu não me esforçar para buscar, porque ela não vai chegar. Então, é preciso querer, almejar, é mais do que, é desejar, é sentir necessidade dessa presença. É isso que é preciso ser feito aqui. Porque, no caso ali, almejar a presença de Deus, né? É meio difícil
de ler. Então nós temos que almejar, irmãos, tem que ser do fundo do coração mesmo. E a ponto desse querer a presença de Deus, ela vai nos levar a buscar a comunhão divina, né? E a comunhão divina, ela é vital para toda a nossa vida cristã. Então, primeiro, eu me arrependo, confesso, conserto a minha vida, aí eu vou querer a presença de Deus, eu vou almejar, eu vou desejar, eu vou ter necessidade da presença de Deus, que essa presença que está na minha vida vai fazer com que eu busque essa comunhão com Deus. E quando eu estou buscando essa comunhão, através de quê? Da leitura, da oração, que vai me levar a orar ainda mais e buscar a face do Senhor, porque é preciso. E a oração é um diálogo com Deus, né? É uma conversa com Deus. A oração, ela não é um monólogo, mas sim um diálogo. Então, uma coisa ali, um pilar leva a outro, vocês estão vendo? Primeiro me leva ao arrependimento, aí o arrependimento me faz querer estar na presença de Deus, querer a presença de Deus comigo o tempo todo, me faz buscar a comunhão divina e me faz viver em oração. Então, nós temos que lembrar, né? Onde nós caímos e vamos arrepender, né? Vamos pensar. Quando nós estivermos sentindo afastado da presença de Deus, vamos lembrar qual é o nosso erro que tem nos afastado da presença do Senhor. Então, querer a presença de Deus é isso, é querer aprofundar nos conhecimentos, no relacionamento, né? Então, quanto mais eu conversar com Deus, mais eu vou querer essa presença. Então, vamos desafiar os nossos conceitos, né? Vamos desafiar as nossas verdades. A verdade que eu tenho, ela é a verdade de Deus? A verdade que alguém me falou é a verdade de Deus? A gente tem que fazer esses desafios, né? E às vezes nós passamos por experiências e pensamos que essas experiências nossas são verdadeiras, não é assim? Eu não concordo com o que o pastor falou, porque eu acho que não, e a experiência que eu passo na igreja me leva a afastar da presença de Deus. E essa verdade que eu acho que é verdade e que não é a verdade que o pastor está dizendo a verdade, ela vai fazer com que eu me afaste de Deus, né? Então, ela afasta a gente da presença. A verdade que eu então preciso confrontar a minha verdade com o quê? Com a palavra, né? Eu tenho que confrontar a minha verdade com a palavra do Senhor. 3. Um socorro bem presente. Quando tudo parecia estar bem, Senaqueribe, rei da Síria, invade Judá com seu impetuoso exército. Olha só, né? Nem tudo são flores, né? Estava todo mundo bem, todo mundo buscando o Senhor, todo mundo feliz, fazendo a vontade de Deus, mas de repente acontece, né, uma situação bem difícil. Então, quando tudo parecia que está bem, lá vem Senaqueribe, né, o rei da Síria, que invade Judá com seu impetuoso exército e afronta ali, né, o Deus de Judá. Mas aí é um momento de por que às vezes as coisas negativas, elas não têm mais tendência na nossa vida de nos destruir. Já perceberam? Você está bem demais, aí de repente vem algo negativo e te deixa para baixo de uma tal forma que você esquece das coisas boas. Ao contrário aqui, né, quando o rei Senaqueribe vinha, ele já vinha invadindo todas as outras cidades, ele era vitorioso. Ele estava sendo um rei vitorioso. Mas aqui a gente vai ver que ele trouxe o quê? Afrontas, né? Ele veio com afrontas, que é uma arma diabólica, né? Senaqueribe, ele representa o diabo, e o diabo é astuto. Então, antes dele usar, olha só como que ele é, antes dele usar as forças das armas, ele usou que forças? A força da palavra, não foi? Astúcia. Ele mandou ali o seu soldado falar astúcia ao povo. Tentou abalar o psicológico. Exatamente. Então, porque o poder da palavra é muito grande, né? A palavra tem poder.
a flecha, né, o escudo, ele usa a arma da palavra, que são as afrontas, e ela tem peso, né, para animar ou desanimar, né? A palavra ela tem esse peso, de animar ou desanimar. Mas ele traz ali aquela afronta ali para aquele povo que o rei Ezequias já havia animado aquele povo, falando: olha, Deus está conosco, Deus vai nos dar a vitória, Deus tem usado os profetas, Deus vai nos dar essa vitória, não se preocupeis. Mas aí veio essa situação aí do psicológico. Então acho que a gente precisa estar estruturado realmente em Deus, para a gente não cair nas ciladas do diabo, né? Então às vezes você ouve aí palavras nessa crise, que todo mundo vai passar por isso, todo mundo vai morrer, todo mundo vai pegar Covid, e tantas outras coisas. E as palavras, ela tem o poder de criar imagens na nossa mente. Não é assim? A palavra ela tem o poder de criar imagens na nossa mente. E essas imagens, elas são, né, podem ser boas ou podem ser terríveis, né? Oi? É igual a pessoa todo dia ficar ligado lá no plim-plim, só morte. Isso. Aquilo que afeta negativamente. Exatamente, você vai pensar daquele jeito. Se a gente for olhar para os jornais que torcemos aí, que sai sangue, a gente não sai de casa, não é assim? Então, olha só. Qual foi a palavra que o soldado lá de Senaqueribe chegou lá e falou? Ele falou logo na língua dos judeus, a língua hebraica, né? Na língua que eles entendiam. Por que ele não chegou falando na língua dele lá dos assírios? Não, ele usou a própria linguagem do povo, para o povo entender direitinho o que estava acontecendo. Então a afronta foi muito grande. Ele diz assim, o soldado falou assim: para que coma convosco o seu esterco e beba sua urina. Se vocês não renderem a Senaqueribe, vocês vão comer o esterco dele, do rei, né, com ele, vai comer o esterco, vocês sabem o que é, né? E vocês vão beber a urina dele. Olha só a afronta desse soldado com aquele povo ali, para desanimar o povo. Mas o rei Ezequias, ele começa a falar: não ouve, não ouça o que ele está dizendo. Deus já deu o decreto, Deus já falou que seremos vitoriosos. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Deus já havia usado o profeta Isaías para falar que ia dar vitória. Pelo caminho que ele via, né? Nós lemos aqui nos textos de referência que fala aí, né? Que nem flecha. Vem aí para mim, por favor, lá no início. Aqui. A 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Olha aí, Deus já vinha falando isso. Então nós temos que aprender a confiar, né? Se Deus falou para você que vai te dar vitória, Ele vai te dar. Confia, né? Então o rei Ezequias aqui, ele confiava e ele passou essa confiança para o povo. E o inimigo veio com as suas afrontas tentando destruir a confiança do povo. Então o inimigo, ele trabalha trazendo palavras negativas, criando na nossa mente imagens negativas que geram comportamentos negativos, né? Imagina, se o pastor aqui toma uma decisão, né? Ele fala algo para a gente estar junto com ele, e aí a gente pega e alguém vem e fala palavras negativas, e a gente deixa ele sozinho. Olha só que situação. Vamos falar aqui da estrada do asfalto aqui, né? O pastor sempre está orando, e aí tem irmãos que falam assim: não, isso é impossível, isso não vai dar certo, nunca vai fazer. Mas o pastor está orando. Aí tem aqueles que oram com ele: abençoa, Senhor, que essa estrada seja concretizada. E outros, então, vem e fala para outra, aí vai desanimando os outros que às vezes estavam até orando. Então, irmãos, presta atenção no que você está ouvindo, o que vocês estão ouvindo nas mídias, presta atenção. Desliga as mídias negativas. As coisas negativas, elas nos adoecem. Ponto 13 aí. Um socorro bem presente.
As afrontas, diante da invasão, Ezequias fortificou os muros, o abastecimento de água da cidade e motivou o povo para que não temesse Senaqueribe, pois Deus estaria com eles naquela batalha. Então aí o rei estava sempre estimulando o povo. Então o rei Assírio enviou o seu servo, que a gente já falou aqui, né? Embora Ezequias fez, ele preparou, né, para o ataque dos assírios, ele preparou, claro, ele foi lá, fortificou os muros e tudo. Não é ficar de braços cruzados, não. Nós temos que lutar, né? As afrontas vêm, nós temos que lutar. Então, mas ele não confiou nos recursos humanos, ele confiou em Deus, na presença do Senhor, né? Ele havia intentado para a expressão valentemente sua confiança em Deus, né? Então ele colocou a sua confiança em Deus. E ele vai o quê? Ele pega aquelas palavras de afronta, leva diante de Deus e ele mostra para Deus, né? Olha só, ele mostra para Deus ali ao receber aquele o último recado do rei da Síria. Então ele vai ali até Deus e mostra para Deus o que ele estava fazendo, porque o rei da Síria, ele não afrontou, não foi só o povo, ele afrontou Deus, né? Ele afrontou o próprio Deus. Então, quando o inimigo se levanta contra você, pode ter certeza que dói em Deus também, que Deus está vendo e ele vai, né, te dar estratégias para você lutar contra tudo isso. Então, ele tentou desabilitar o povo de Judá, mas Ezequias não caiu na cilada dele. É isso que nós temos que estar atentos, não cair na cilada dele, né? Então, nós devemos não temer, né? À vista das palavras que nós ouvimos, né? O rei Ezequias, ele falou isso, e as palavras, aí o que aconteceu? Ezequias usou palavras contra palavras. Não temas, né? Ezequias falou para o povo, não temas à vista das palavras que ouviste. Lá em Isaías 37:6, ele estava falando para o povo. Então usou palavras contra palavras. Palavra do rei Senaqueribe contra as palavras vinda de Deus. Qual você vai acreditar? Qual você vai se apegar? Em qual das palavras? Nas negativas ou nas positivas? 3.3. Da humilhação à exaltação, né? Foram humilhados. Então aí, o Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exaltou em uma única noite. Um anjo do Senhor entrou no acampamento assírios e matou 185.000 soldados inimigos. Então Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou envergonhado pelo mesmo caminho que veio. Cumpriu a palavra de Deus. Por quê? Porque se manteve firme na presença de Deus. E é isso que nós devemos ficar, né? Precisamos ter a postura de Ezequias, clamar, não ceder às afrontas, não tomar partido para a vingança, crer na palavra, crer que ela é verdadeira, né? Crer que a palavra de Deus é verdadeira. Amém? E espero que vocês tenham aprendido, né? Tempo é muito curto, muito corrido. Obrigada. Deus te abençoe. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Meus irmãos, nós ouvimos aí uma lição maravilhosa, importante. É importante nós vivermos o reino teocrático de Deus, a confiança plena no Senhor, onde o próprio Deus que governa. Nós vimos aí no passado, quando teve as dispensações, teve um governo humano onde só deu tudo errado. O homem confiando na força do braço, na sua própria inteligência, e se deu mal. Então vamos fazer como o rei Ezequias, confiou inteiramente no Senhor e não no seu exército, e Deus deu o livramento. Quero neste momento
Já que devolver a oportunidade para o nosso pastor, a secretária depois já fez o fechamento aí, né? A necessidade de fazer leitura. Oi? Está pronto? Então faz a leitura então. Logo em seguida o pastor. Relatório da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Teresinha de Goiás. Lição 8, 23 de agosto de 2020. Título da lição: Confiar no Senhor em todo o tempo. Texto básico: Isaías 37, os versos 33 a 37. Total geral: matriculado 146, presente 28, ausente 118, Bíblia 21, revista 19, total de assistente 28, oferta R$20,80. Classificação em presença: primeiro lugar, a nona classe da Light Bis com 31%, segundo lugar, a sétima classe DOR com 22%. Classificação em Bíblias: primeiro lugar, a nona classe da Light Bis com 22%, segundo lugar, a sétima classe DOR com 14%. Classificação em oferta: primeiro lugar, a sétima classe DOR com R$10, segundo lugar, a nona classe da Light Bis com R$8. Essa escola foi dirigida pelo primeiro coordenador, pastora Laí Francisco, ministrada pela professora missionária Maria Genivaldo, relatada pela primeira secretária do Sul. Graças a Deus, mais uma escola que nós estamos concluindo, né? E essas lições, elas são muito atuais, são muito importantes. Assim como Ezequias, quando recebeu aquelas cartas de Senaqueribe, o que ele fez? E de forma inteligente, pegou aquelas cartas, subiu para o templo, em oração, apresentou aquelas cartas ao Senhor. Isso fala de quê? Isso fala que nós temos que pegar a nossa realidade. Isso fala que nós temos que pegar a nossa realidade e apresentar ela aos olhos do Senhor. Isso fala que nós temos que pegar a nossa realidade e apresentar ela diante do Senhor. O que é que está te incomodando? Né? O que está acontecendo com você? Às vezes nós temos a tendência de contar a nossa realidade para o vizinho, contar a nossa realidade para tantas pessoas na igreja, contar a nossa realidade para o prefeito, para o governador, às vezes até o presidente. E deixamos de contar a nossa realidade para quem de fato tem condição de solucionar, que é Deus, né? Então Senaqueribe, de forma inteligente, ele apresentou as cartas ao Senhor. Está aqui, ó Deus, olha as cartas que ele passou para mim. Vê aqui as cartas, não é? Ezequias, desculpa. Aqui estão as cartas que Senaqueribe mandou para mim, olha elas, né? Então essa é a realidade. Vamos apresentar diante de Deus aquilo que está tirando o nosso sono. O que é que está tirando o seu sono? O que está acontecendo com você que está te trazendo problemas? Apresenta isso diante de Deus. Deus quer que nós rasgamos o coração e apresentamos para Ele, tal como fez Ezequias. Amém? Nós temos hoje o nosso culto de missões, né? Culto de missões, a partir das 19h30, você vai trazer a sua oferta para abençoar o departamento de missões. Isso que nós temos aí o nosso compromisso, né? Com os missionários que a gente ajuda no seu sustento. E a missão da Joana, quando o pastor Leonardo teve que ir a Goiânia levar a Maria Tereza para fazer questão de uns exames, uma coisa assim, mas à noite eles vão estar aqui no culto, né? E vamos estar aqui juntos adorando o Senhor e trazendo a nossa oferta para contribuir no departamento aí de missões, né? Deus abençoe.
e que você possa estar sempre com esse desejo no seu coração de não faltar nas escolas bíblicas dominicais. Irmão, a escola dominical é uma agência de ensino importante. É uma agência de ensino importante. Nós temos que ter isso no nosso coração. Eu, desde quando eu aceitei a fé, foi um dos departamentos que eu aprendi a amar, foi a escola dominical. Durante toda a minha vida cristã, eu fui aluno da escola bíblica dominical. E aluno da escola, e essas lições que eu tenho aprendido ao longo desses anos, elas têm sido de grande importância na minha vida espiritual. E o crente que aprende a gostar da escola dominical, dificilmente ele tem problema na sua vida de fé, na sua vida cristã. A sua vida cristã está sempre estruturada. E você, internauta que está nos ouvindo agora, que você possa colocar isso no seu coração. Aprenda a amar a escola bíblica dominical. Aonde você estiver, na cidade que você estiver, aprende a amar a escola bíblica dominical, porque é uma agência de ensino constante que a igreja tem e que são ensinamentos importantíssimos para a nossa vida espiritual. Deus abençoe. Vamos estar agora encerrando a nossa escola, agradecendo a Deus por essa manhã abençoada que Ele nos dado aqui, na presença do Senhor. E vamos continuar orando aí, pela irmã Dalcirene, pelo filho dela, que infelizmente contraiu o Covid também. O Romildo teve que entrar novamente em quarentena, porque pode acontecer o risco de ele novamente ser contagiado, porque existem 6 vírus de Covid-19 diferentes. Não significa porque uma pessoa ela foi contagiada uma vez que ela está imune para contagiar novamente, mas que Deus tenha misericórdia, e venha poupar o Romildo dessa situação e possa dar saúde a eles. E vamos orar, irmãos, continuar orando a favor do pastor José Fernandes, lá de Mara Rosa. Ele foi preciso ser reconduzido para Anápolis, que deu uma alterada no seu quadro de saúde, para que Deus tenha misericórdia dele. Orarmos pelo pastor Salmo de Omar, presidente lá do setor marista em Goiânia, que também não está bem de saúde. O quadro dele está um pouco alterado. Pastor Frank, que é o coordenador aí do estado de Goiás, também contraiu o Covid-19. Tem um filho do pastor José Cláudio, que contraiu também o Covid-19. E a esposa do pastor Moisés também contraiu o Covid-19. Vocês têm uma noção de como é que a questão é séria. Por isso que nós temos que redobrar a nossa vigilância com relação aí quando estamos na cidade, uso de álcool gel, evitar cumprimentar as pessoas com toque. Temos que ter os nossos resguardos nesse sentido. É claro que temos que seguir a nossa vida normal, porém com esses resguardos. Não deixar de vir para a igreja por causa disso. Temos que estar aí nos resguardando, seguir a nossa vida com esses resguardos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da sua presença que nós estamos, te louvamos e te adoramos e exaltamos por tudo, Senhor. Pai Celeste, muito obrigado por essa escola bíblica dominical, onde podemos aprender da sua palavra. Despede-nos na tua paz. Abençoa, Senhor eterno, grande e abençoado culto de, Deus, de missões à noite. Que o Senhor faz presente na vida de cada um dos teus filhos. Pai, eu te apresento todos esses nomes que aqui foram mencionados, que infelizmente contraíram o Covid-19. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer uma obra na vida de cada uma dessas pessoas e possa repreender este mal, dando a eles todos a saúde. Faz presente em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu também te apresento as famílias enlutadas, que o Senhor dá o consolo e o conforto a todas elas, ajudando a cada uma dessas pessoas a sobressair a essas circunstâncias. E assim seja conosco, nos vacinando contra este mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
nós te pedimos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, isso agora, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus.